Tudo bem, gente? Vamos resolver algumas questões hoje a respeito de CMU2 no conteúdo de digestório. A começar pelas manifestações de uma hemorragia digestiva alta. É importante que vocês saibam diferenciar esses termos que estão sempre presentes em prova, né? Vamos lá. O primeiro termo seria hematêmese, que é o sangue no vômito. Normalmente é um sangue vivo, né, que não foi digerido. Ele foi retido antes do ângulo de Treitz, por isso que ele é considerado uma hemorragia digestiva alta, e ele está normalmente relacionado às alterações como úlceras esofágicas ou estomacais, e ele é expelido junto com o conteúdo gástrico, né? Já a hemoptise, ela é uma expectoração sanguínea do conteúdo da árvore traqueobrônquica, então alterações como pneumonias e etc. É um sangue vivo que sai aerado, né? Não é um sangue que vai sair com conteúdo gástrico como é a hematêmese. A melena é um sangue que já foi digerido, ele é um sangue que veio antes do ângulo de Treitz e que foi digerido depois e acabou saindo pelas fezes, então é um sangue escuro já, né? Diferente da hematoquesia, que é um sangue que saiu do final do trato gastrointestinal, então ele já saiu de depois, né, do ângulo de Treitz. Normalmente ele é relacionado com diverticulites e etc. É importante vocês terem noção a respeito disso. Então vamos lá, primeira questão, a resposta vai ser a C, né? Hematêmese e melena. Hematêmese, de novo, vai ser o sangue que vai sair no vômito, um sangue claro, que é sintoma de uma hemorragia digestiva alta. E se o sangue descer e não for expelido é, por vômitos e etc., ele vai se tornar melena, que é um sangue mais escurecido porque ele já foi digerido, né? Na questão 2 temos a presença do sinal de Courvoisier-Terrier, que é sugestivo do que, né? Vamos entender primeiro o que é o sinal de Courvoisier-Terrier. O sinal de Courvoisier-Terrier é manifestado por uma icterícia com a vesícula biliar palpável e indolor. Vamos entender por que isso acontece. Em uma obstrução neoplásica, por exemplo, que exista perto das vias biliares, o que vai acontecer é que a bilirrubina, que é conjugada no fígado e ela vai se acumulando na vesícula biliar e depois vai ser expelida para o duodeno, ela não vai conseguir descer por conta de uma obstrução neoplásica, né? Como ocorre, por exemplo, nas neoplasias de cabeça de pâncreas, que acabam obstruindo essas vias biliares, fazendo com que elas se acumulem na bexiga. A bexiga vai ficar dilatada por conta desse acúmulo, vai ficar palpável e ela vai chegar a um ponto que ela vai estar tão cheia que a bilirrubina vai começar a se acumular no fígado e ganhar circulação sistêmica. Por isso que essa bilirrubina, quando ganha os capilares normalmente e ficam em excesso, vai causar uma icterícia. Essa icterícia ela vai estar correlacionada com acolia fecal e colúria. Por que isso acontece? Porque já que a bilirrubina não conseguiu descer para ir para o duodeno e ser excretado nas fezes, ela não vai conseguir colorir as fezes, né? Isso vai causar uma acolia fecal. E o acúmulo da bilirrubina nos capilares do fígado vai ganhar circulação sistêmica e vai ser filtrada pelos rins, já que é uma bilirrubina direta, ela já foi conjugada de bilirrubina indireta para direta, ela é hidrossolúvel, então ela vai ser filtrada pelos rins e vai causar a colúria. Então, nessa tríade de Courvoisier-Terrier, ela é normalmente causada por uma neoplasia obstrutiva de vias biliares. É muito comum neoplasias periampulares ou neoplasias de cabeça de pâncreas. Então, resposta é a letra B, né? Em que situação, dentre as abaixo citadas, o sinal de Bloomberg costuma ser mais caracteristicamente encontrado? O que é o sinal de Bloomberg, pessoal? O sinal de Bloomberg é uma descompressão dolorosa do ponto de McBurney, que é esse ponto que ele fica no 2/3 distal do umbigo para a espinha ilíaca anterosuperior direita, que é uma representação de onde mais ou menos ficaria o apêndice, né? Então, uma descompressão dolorosa nesse ponto é muito sugestiva de apendicite, mas não apenas de apendicite, como de peritonite de forma geral. Então, a resposta dessa questão é perfuração de úlcera gástrica. Por quê?
Porque na perfuração de úlcera gástrica temos um acúmulo de substâncias que não deveriam estar no peritônio, sendo extravasadas para o peritônio, causando inflamação, né? O conteúdo gástrico, quando ele encontra o peritônio, ele vai causar uma inflamação que vai causar a dor, né? Então, a resolução da questão diz respeito a isso. Mais uma questão a respeito de hemorragias digestivas, né? Vamos lá. Hematoquesia. O que é hematoquesia? É sangue vivo nas fezes, sangue abaixo do ângulo de Treitz, sangue do trato gastrointestinal final, distal. O que pode causar uma hematoquesia? Uma doença diverticular do cólon, né, gente? Já que o cólon é uma das partes finais do intestino. Então, uma diverticulite, que é bastante comum em idosos, ela pode causar hematoquesia. Já a melena, que é o sangue já digerido, ele tem que ter vindo do trato gastrointestinal alto, como ocorre em varizes de esôfago, né? A pirose, claro que vai estar correlacionada a uma doença do refluxo, né? Em qual dos diagnósticos é mais provável de se encontrar o sinal do obturador? É importante vocês entenderem o que é o sinal do obturador, né? Que é essa flexão da perna direita para o abdômen, que vai causar uma compressão do apêndice, mas não só do apêndice, como de outras estruturas que estejam nessa região, né? Então, essa manobra é uma manobra que serve para identificar a apendicite também. Então, letra B, apendicite. Na manobra de Schuster, o que é a manobra de Schuster, né? A manobra de Schuster é uma manobra onde você pede para o paciente ficar em decúbito lateral direito, dobrar a perna direita sobre a esquerda e levantar o braço esquerdo. Nessa manobra você vai colocar uma mão por trás do rebordo do paciente e outra pela frente espalmada para tentar palpar o baço do paciente. O baço normalmente não é palpável, gente. O baço precisa estar pelo menos 2 vezes aumentada para ser palpável. Mas é uma manobra que investiga a esplenomegalia, né? Então a manobra de Schuster é uma manobra para palpação do baço. Questão 7. O paciente idoso vem à emergência com febre, náuseas e vômitos, leucograma infeccioso e dor, a palpação e descompressão súbita em fossa ilíaca esquerda. Essa questão é uma questão que lhe induz bastante ao erro, já que a gente fala muito sobre descompressão súbita em fossa ilíaca direita, né? Que é um sinal de apendicite. Mas nessa questão fala um quadro em fossa ilíaca esquerda. Em fossa ilíaca esquerda, principalmente em paciente idoso, diz muito respeito à diverticulite ou diverticulose. Então a resposta é a letra D. É importante que vocês não se confundam com a manobra de Rovsin, que é a palpação da fossa ilíaca esquerda, mas que o que dói na manobra de Rovsin é a fossa ilíaca direita, exatamente por conta da distensão. Eu vou falar a respeito da manobra de Rovsin mais para frente, mas é importante que nessa questão vocês entendam que a única coisa que muda aqui é que se fosse na fossa ilíaca direita, realmente seria apendicite, mas como é na fossa ilíaca esquerda, é diverticulite, beleza? Correlacionar aqui. O sinal de Bloomberg já falamos, né, que é um sinal bastante característico de peritonite ou de apendicite. O sinal de Murphy, ainda não comentamos, mas o sinal de Murphy é a parada da inspiração forçada quando a gente tem uma palpação profunda do rebordo costal direito, onde fica o ponto cístico, né? Então, eu provavelmente vou mostrar uma imagem a respeito disso mais para frente, mas é importante saberem que o sinal de Murphy é um sinal que identifica a colecistite. E o sinal do obturador, ele identifica tanto apendicite quanto psoite também, por conta da compressão ali do músculo psoas. A tríade de Charcot. Pessoal, é muito importante que vocês não confundam o Courvoisier-Terrier com a tríade de Charcot, né? Courvoisier-Terrier diz respeito a uma obstrução neoplásica, ele diz respeito a uma palpação, a uma vesícula palpável indolor, já que não existe um processo inflamatório. Na tríade de Charcot, a gente vai ter uma dor em hipocôndrio direito, com icterícia e uma febre com calafrios, que é um sinal, por exemplo, de uma colangite, é um processo inflamatório ali da vesícula biliar, né?
Então, aqui é a letra D. É muito importante vocês saberem tanto da tríade de Charcot quanto da de Courvoisier-Terrier, tá? Saber diferenciar isso. Massicez no espaço de Traub. O que é o espaço de Traub? É o espaço anatomicamente onde fica o baço, né? Agora, o baço normalmente ele não é percutível e nem palpável em situações normais. Quando a gente palpa, significa que existe uma esplenomegalia em algum grau, entendeu? Então, o normal no espaço de Traub, quando você faz a percussão, é o espaço de Traub não ter maciez, é ter um leve timpanismo. Então, aqui é a letra C, esplenomegalia. A presença de dor durante a inspiração na ponta dos dedos ou a mão colocada sobre o gradiente costal direito. É aquilo que eu falei, o nome dessa manobra é sinal de Murphy, onde você vai colocar aqui no rebordo costal direito a mão, pedir para o paciente inspirar, e quando o paciente inspirar e cessar a inspiração por conta de dor, significa que existe um processo inflamatório aqui, né? Esse processo inflamatório normalmente diz muito respeito a uma colangite. Então, aqui a gente tem que a parada da inspiração por conta de dor é o sinal de Murphy no ponto cístico. Com relação ao sinal da questão anterior, ele se relaciona a. Aqui a gente já conversou, né? É um sinal bastante comum em uma colecistite também, uma colangite ou uma colecistite. Não é um sinal de pancreatite aguda, porque pancreatite aguda você vai sentir dor em toda a região superior, não é só no hipocôndrio direito, e não vai ser principalmente a inspiração, né? A palpação de forma geral. Paciente com icterícia apresenta vesícula biliar palpável. Esse sinal é conhecido como sinal de Courvoisier-Terrier e costuma ser associado a. Então, a gente já conversou sobre isso. É um sinal que diz respeito a uma obstrução neoplásica de vias biliares. Na questão anterior, a gente tinha falando que era uma neoplasia de cabeça de pâncreas, né? Também pode ser, mas não é exclusivo de uma neoplasia de cabeça de pâncreas. Pode ser uma obstrução neoplásica de outra via, né? Pode ser um tumor periambular, tem várias etiologias, mas é uma obstrução neoplásica extrínseca da via biliar. No sinal de Murphy costuma estar presente o sinal de Murphy costuma estar presente em colecistite, né? Já falamos a respeito disso, a inflamação no ponto cístico, que é esse ponto no rebordo costal direito. Um paciente com pancreatite apresenta uma grande área de sulfusão hemorrágica, ou seja, equimoses, na região periumbilical. Esse sinal é conhecido como. Galera, é muito importante que vocês entendam que essas equimoses que aparecem na pancreatite, elas aparecem na pancreatite aguda. Não confundam pancreatite aguda com pancreatite crônica. A pancreatite tem essas equimoses, que são esses sangramentos que extravasam e ficam internos. Não confundam também equimoses com hematomas, né? A equimose não tem o abalamento da pele, né? Ela é só a manifestação do sangramento. Então, vamos lá, equimose. Na pancreatite aguda temos duas equimoses principais, né? Temos a de Gray-Turner, que é representada por uma hemorragia nos flancos, uma equimose nos flancos, e uma periumbilical, que é a de Cullen. Então, aqui a gente tem que uma equimose em região periumbilical é chamada também de sinal de Cullen. É importante vocês saberem esses dois sinais, né? Ao exame físico abdominal, ao escutar ruídos metálicos. Isso significa que o paciente tem ruídos metálicos, são o que a gente chama de ruídos de luta. São ruídos que aparecem em uma obstrução intestinal. É praticamente o intestino tentando lutar contra uma obstrução. A gente ouve sons metálicos quando isso acontece, tá? Não confundir com diminuição de peristalse ou qualquer outra coisa, tá? Parada brusca de inspiração ao se colocar a mão no grádio costal direito, no ponto lateral do músculo reto abdominal, ou seja, o ponto cístico, né? Enquanto se palpa a borda inferior do fígado, descreve. Já falamos a respeito disso, né? Sinal de Murphy, letra D. O sinal de Rovsen é sugestivo de uma apendicite aguda, a qual se diagnostica por uma manobra semiológica que provoca. Vamos lá, falar um pouco a respeito do sinal de Rovsen, que é um sinal de apendicite aguda. O sinal de Rovsen é uma palpação
profunda do lado esquerdo que vai causar um retorno, né, do ar. O ar que estava nesse lado vai voltar e vai causar uma compressão no apêndice do lado direito, no quadrante inferior direito, né? Então, esse sinal é um sinal de diagnóstico de apendicite aguda bastante comum em emergências e etc. Então, a gente tem aqui a dor à extensão do quadril direito, não. Aumento da dor à tosse provocada, não, também não. Dor à rotação interna do quadril direito, não, também não. Dor no quadrante inferior direito, a palpação do esquerdo, ou seja, rapaz, espera aí, tá errado essa questão, não. Dor no quadrante inferior direito, a palpação do esquerdo, não, é isso mesmo. Tá correto, é a letra D. Sintoma mais importante da pancreatite aguda é a dor, galera. A pancreatite aguda dói demais, beleza? Não é náuseas e vômitos, normalmente isso está relacionado a sintomas constitucionais. Diarreia também não, diarreia é bastante, principalmente esteatorreia, que é as fezes saindo com gordura, é um sinal de pancreatite crônica. Febre elevada também não, e nem cefaleia. A dor intensa na região epigástrica, principalmente da pancreatite aguda, é o que a gente chama de uma dor em barra, tá? São complicações da pancreatite crônica, exceto, vamos lá, a ascite pancreática pode ser, a obstrução do colédoco também pode ser, trombose de veia hispânica também e úlcera péptica também. Sobra apenas derrame e tamponamento pericárdico, letra B. Paciente de 38 anos com história de úlcera duodenal relata surgimento de uma dor empunhalada em região epigástrica que se irradia difusamente para todo o abdômen. Ao exame físico encontra-se com abdômen tábua e sinal de Joubert positivo. De acordo com a história clínica do paciente e o exame, o que você diria muito provavelmente o que é, né? Então, gente, sinal de Joubert é uma palpação, uma percussão, na verdade, no fígado, na linha hemiclavicular direita, que diz respeito a um timpanismo nessa linha. Isso daí é um sinal bem característico de um rompimento de úlcera oca, né, de um órgão oco. Então a letra D, uma úlcera duodenal que perfurou. Menino de 12 anos inicia com dor epigástrica, vômito e febre. Após algumas horas, localiza-se a dor localizada em fossa ilíaca direita. Ao exame físico, apresenta sinal de Bloomberg positivo sobre o ponto de McBurney. Qual é a suspeita? Essa daqui já chegou a um ponto que não precisa nem mais responder, né? Apendicite aguda. Paciente de 48 anos, feminina, obesa, com história de dores recorrentes em hipocôndrio direito, inicia com dor epigástrica que irradia para o hipocôndrio direito e dor em região lombar direita acompanhada de vômitos. Chega à emergência após 5 horas do início, apresentando febre e ao exame físico com sinal de Murphy positivo. Do que é que se trata? Essa daqui eu não vou nem responder, mas já respondi demais para vocês, viu? Beijos. Se vocês quiserem uma revisão de respiratório, vocês avisem aí.